Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me segue no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando uma excelente segunda-feira, Deus abençoe mais um início de semana, São Paulinos e São Paulinas, né? Nesta semana temos jogos do tricolor paulista, porque finalmente vai se encerrar a data FIFA amanhã, né? A seleção brasileira entra em campo pela manhã, jogo contra a equipe seleção do Japão, né? E depois, na quinta-feira, já tem São Paulo em campo. Vamos trazer algumas novidades. Eu já quero começar com um problema que está sendo solucionado pelo São Paulo, né? Nesta data FIFA, o Ferrarese foi titular na zaga da seleção venezuelana, né? Então, o jogador que estava fora dos últimos jogos do São Paulo já está bem fisicamente, né? Não à toa foi titular, deve ser titular também no próximo jogo. Tem que ver a questão da logística e tudo mais, mas o Ferrarese já vai ficar à disposição para as próximas partidas. Ele que para mim é uma peça importantíssima na zaga, né? Eu vejo um trio de zaga ali com Arboleda, Ferrarese e Alan Franco, né? O Tolói tá machucado e o Sabino para mim fica abaixo tecnicamente de todos esses, né, rapaziada? Então é muito bom ter o Ferrarese de volta, um jogador que faz muitas funções, né? Faz às vezes ali como zagueiro, já jogou até como lateral, como ala. É um jogador para mim muito importante, um jogador de fato crucial na nossa equipe e é bom tê-lo de volta, né? Um jogador atuando no mais alto nível pela sua seleção. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, né, do retorno do Ferrarese. E agora a gente vai falar sobre a notícia do dia, né? Muitas informações surgindo, né? Mas o principal foco de hoje é o interesse do Vasco no atacante Luciano, camisa 10 da equipe do São Paulo. Galera, acontece o seguinte, o Vasco, né, tá interessado no Luciano para a próxima temporada, ele que tem contrato até o final de 2026. Esse interesse, né, é muito por conta do Fernando Diniz. Diniz, obviamente, trabalhou no São Paulo junto com o Luciano e indicou a sua contratação para a próxima temporada. Até o momento não chegou nada formal, até porque a janela tá fechada, né? Isso não impede, né, às vezes, os clubes de começarem a manter contato, empresário, staff e tudo mais, mas até o momento nada oficial na mesa do São Paulo. Mas o São Paulo já tem a sua resposta, vamos dizer assim, o tricolor não tem interesse em negociar o Luciano com nenhuma outra equipe do futebol brasileiro. O jogador recebe, né, diversas sondagens do futebol também do exterior, principalmente do mundo árabe, né, galera? Ele já recebeu proposta aí do Catar, da Arábia, dos Emirados e tudo mais, e o São Paulo acabou muitas vezes segurando o Luciano, não à toa, né? Ele é um dos jogadores mais longevos deste elenco, né? O interesse do São Paulo não é negociá-lo com outra equipe do futebol brasileiro, mas o Vasco quer a contratação de todo jeito pelo pedido do Fernando Diniz, né? Quando o técnico indica a contratação, o negócio, a diretoria tem que fazer aí de tudo para acontecer o negócio. Galera, acontece o seguinte, tem muitas opiniões divididas, né, sobre esse interesse do Vasco no Luciano. Luciano, para mim, sempre foi um dos caras que eu mais defendi nesse atual plantel. A Libertadores, não preciso nem falar, né? Foi basicamente na conta aí do Luciano. Eu nunca gosto de jogar na conta de algum ou outro jogador, mas o cara perdeu 8 gols aí, mano. De todos os jeitos possíveis, gol ali dentro da área, na perna boa, não tinha nem desculpa. Não, foi na perna ruim, não, foi na perna boa. Tava marcado, não, tava sozinho, teve gol. Mano, teve muitos gols e praticamente a eliminação pode ser botada aí na conta do Luciano. Mas ele não deixa de ser um jogador importantíssimo pro nosso elenco, né? Fez gol no outro jogo contra o Fortaleza, fez gol no clássico contra o Palmeiras, é um jogador que é importantíssimo na nossa história recente, né? Conquistou títulos e tudo mais, um jogador marcante, um jogador emblemático, né, para nossa equipe. Mas a gente sabe, né, que tem essa situação aí da própria Libertadores que pode pesar bastante no negócio. É um jogador que tá ficando um pouquinho mais velho, um jogador que vai entrar no último ano de contrato, e eu quero saber de você aí se você aceitaria, né, essa eventual proposta do Vasco da Gama, se você negociaria o jogador ou se você é favorável à permanência dele. E tem outra questão, se você de fato aceitasse negociar o Luciano, vocês acham que o São Paulo deve negociar ele com outra equipe do futebol brasileiro ou tem que ser alguma equipe aí de fora para o Luciano não enfrentar o tricolor paulista, né? O jogador criou uma identidade e eu acho que se ele for negociado com uma outra equipe brasileira, eu acho que vai acabar às vezes até perdendo um pouquinho dessa identidade, né? Já pensou um Vasco e São Paulo, o Luciano faz gol na gente, né? Tem aquela questão da bandeirinha, então acho que perderia um pouquinho aí dessa moral, vamos dizer assim, que ele tem com o torcedor. Alguns já acham que ele inclusive é um ídolo da história recente do São Paulo. Títulos
falam por si, gols falam por si, né? Ele está buscando a marca do 100º gol, né? Se ele marcar um gol contra o Grêmio, ele atinge a marca de 100 gols com a camisa do São Paulo. Então é um jogador que muita gente critica, mas ele não deixa de ser importante, né? Copa do Brasil, Supercopa, Campeonato Paulista, fazendo gols em clássico, fazendo gols aí decisivos, gol de título do Paulista foi dele em 2021, né? Então, o Luciano é sempre muito polêmico falar dele, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas quero saber a opinião de vocês aí, porque esse interesse do Vasco acendeu e muito a discussão aí nas redes sociais nesses últimos momentos. Então deixem aí nos comentários sua opinião. Galera, o São Paulo está treinando, né, neste momento, né, tem esse treino da segunda-feira, tem ainda sessões de treino na terça, o São Paulo vai viajar na quarta-feira, né, e aí na quinta-feira a gente encara a equipe do Grêmio voltando a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro. Depois tem o Mirassol e é um confronto direto. O Grêmio está tentando chegar na gente e a gente está tentando chegar no Mirassol. Então são dois jogos ali importantíssimos para essa parte da tabela, times que lutam, né, pela vaga na Libertadores do ano que vem. Então vai ser um jogo e tanto para a equipe do São Paulo, que depois da eliminação da Libertadores acabou ali a vitória contra o Fortaleza e era para ter vencido. A gente vai falar sempre que era para a gente ter vencido aquele clássico contra a equipe do Palmeiras, se não fosse, né, aquele roubo que aconteceu dentro do estádio do Morumbi contra a equipe do Palmeiras, né? O Palmeiras que voltou a campo aí em uma partida atrasada nesse último sábado, goleou a equipe do Juventude e o São Paulo encara o Grêmio nesta próxima quinta-feira, tá bom, rapaziada? O Grêmio é uma equipe difícil, a gente sabe disso, é uma equipe que vai com tudo pra cima do São Paulo porque não vive um bom momento, né? O Grêmio tá passando por um momento complicado, um momento conturbado aí na temporada e vai ser uma partida que a gente sabe que não será de maneira alguma fácil, mas eu sinceramente acho que o São Paulo pode sair até com a vitória. Não vou falar, vamos buscar o empate, não. Eu acho que sim, nós vamos ter aí, quem sabe, o retorno do Ferrarese. Oscar e Lucas Moura estão melhores fisicamente nessa pausa para a data FIFA. Ajudou o São Paulo, né, nesse quesito de recuperação desses atletas. Temos jogadores voltando de suspensão. Então será um São Paulo que vai se fortalecendo, né? Era pra gente estar na Libertadores, era pra gente ter vencido o Palmeiras, mas o futebol não vive, né, do IC, não vive do era pra ter acontecido isso. O que aconteceu e de fato não vai mudar mais, tá bom, galera? E aí você pergunta, Alemão, se o Luciano sair, o São Paulo pensa, né, em algumas contratações, como é que tá aí para essa próxima janela? Por quê? A gente só tem o Campeonato Brasileiro até o final da temporada, então 2026 já tem que começar a ser planejado. De fato, e já está com alguns nomes, né? Já estamos falando algumas peças aí, a gente falou no último vídeo um nome, né, que foi bastante comentado aí nos últimos dias, que foi o do Endrick, né? O Endrick será emprestado ao Real Madrid, mas muito pouco provavelmente ele será de fato negociado com o futebol brasileiro. E se for com o futebol brasileiro, acredito que o São Paulo esteja entre os últimos clubes que de fato conseguiria essa contratação, né? Não vejo São Paulo à frente hoje de Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, o próprio Palmeiras para repatriar o Endrick aí. Tem muita coisa acontecendo, mas o São Paulo fica muito abaixo das contratações que os clubes estão fazendo, né? Tô vendo aí movimentações do Palmeiras pelo Gerson. Os caras acabaram de trazer um Andréas Pereira lá da Premier League e agora então realmente o São Paulo fica para trás nessas contratações, né, galera? É muito triste a gente falar sobre contratação, porque o São Paulo parece que fica pechinchando aí no mercado, né? Fica assim, ó, quem quiser jogar de graça, o clube que aceitar uma proposta que não vai receber nada pelo seu jogador, a gente vai negociar. Nenhum clube vai aceitar isso por um jogador que seja bom, né, rapaziada? Um jogador que seja bom, você tem que chegar lá e, ó, quanto é? É isso? Toma aqui. Então, São Paulo tá aí pechinchando de todo jeito, jogador de graça, jogador emprestado, jogador livre. Então, realmente está muito complicado essa questão de contratação. A gente espera, né? A gente tem uma expectativa que para a próxima temporada melhore. Mas já vou adiantar para vocês, rapaziada, em questão de contratação não vai melhorar. Para quem tá esperando, vai vir uma contratação bombástica, vai vir um grande nome. Se vier um grande nome, é um jogador que mais ou menos está parelho a situação de Rafael Tolói, Oscar, Lucas Moura, que são jogadores que têm muito nome internacionalmente, mas que vêm com uma idade já avançada e com problemas de lesão. O Lucas já teve problema de lesão, o Oscar já teve problema de lesão, o Tolói acabou de ter problema de lesão, então vamos ter que nos acostumar com isso, pelo menos durante um tempo, né, rapaziada? Mas vamos acompanhando, né? Qualquer informação a gente vem trazendo aqui para vocês em todos os próximos vídeos, para vocês ficarem sempre 100% atentos
atualizado, igual quem acompanha diariamente o canal do Alemão SPFC sempre está. Tá bom, galera? Nos próximos vídeos vamos trazer essas novidades para vocês sobre o pré-jogo contra a equipe do Grêmio. Se você for novo por aqui e não quer perder, não esquece de se inscrever. Para todo mundo que está nos acompanhando até o final do vídeo, deixa o like e os comentários com todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, um grande abraço, valeu!